meus amores, vamos lá? Pegando a nossa apostila. Nesse vídeo nós vamos falar da página 1, 2 e 3, tá bom? Vamos lá? A didática 2. A didática tem sido considerada uma ampla e indispensável sinalizadora na aplicabilidade dos conteúdos programáticos, a que o professor utiliza para administrar a sua aula. Ou seja, a didática, né? Quem estudou comigo sabe muito bem que cada professor ele constrói a sua didática. Cada um é representado, né, e diferenciado pela sua maneira de dar aula. Vamos lá. No entanto, há um equívoco quando se espera que ela seja algo definida, e delimitada, garantindo uma prática eficaz. É absolutamente impossível usá-la como manual de orientação, passo a passo, uma vez que sua impregnação depende da necessidade à proporção, que vai surgindo. A didática, turma, do professor, ela deve ser flexível, tendo em vista que cada turma e cada indivíduo exigirão práticas diferenciadas. Ou seja, turma, vamos lá. Eu sempre falo nas minhas turmas que cada ano é um novo ano, que cada metodologia ela vai se renovar, ela deve ser flexível. Por quê, turma? Por que a sua didática ela tem que ser flexível? Porque o seu aluno desse ano não vai ser igual ao do ano que vem. E assim vai. Você a cada maneira, a cada aplicação de matérias, vai ser diferenciado de acordo com que a sua turma que você está inserido, ela precisa para a evolução acadêmica dos seus alunos, para a aplicação de conteúdos, dificuldade de aprendizagem, porque nós professores temos que nos habituarmos à nossa didática e à nossa metodologia de ensino. A metodologia que eu ensinei hoje, esse ano, não vai ser a metodologia que eu vou ensinar ano que vem. Pode ocasionar ser? Pode, mas você tem que estar preparado para sanar a dúvida dos seus alunos. A sua segurança ao aplicar, né, as matérias, os conteúdos, tem que ser flexível, tem que ser de suma importância para que sanamos as dúvidas dos nossos alunos. Continuando. Por ser aluno, o investigador e o sujeito da aprendizagem, a didática deve possibilitar a manifestação de suas várias atividades. Segundo Lucchesi, é admissível que a didática vai além da técnica de ensinar, ou seja, ela auxilia na organização do pensamento e na escolha de um método aceitável de ensino e sinaliza o melhor caminho para a aplicabilidade dos conteúdos. Foi o que eu falei para vocês. O que vocês estão aplicando hoje, didaticamente falando, não será a didática do ano seguinte, ok? Combinando, vamos lá. Sendo assim, podemos dizer que a didática é uma ciência. A didática é uma ciência imprescindível que se preocupa de usar adequadamente suas estratégias de ensino, visando estimular os alunos a
fomentação do aprender, despertando neles a necessidade crítica, a sua criatividade, a formação para o pleno exercício da cidadania. Nós estamos, turma, preparando os nossos alunos para o mundo, para eles serem seres pensantes, críticos e adquirindo a sua própria autonomia de mundo. Sábio que não basta a transferência de conhecimentos, mas o oferecimento de possibilidades para a produção e a construção própria do indivíduo. Foi o que eu falei para vocês, né? O exemplo que eu dei, nós estamos preparando os nossos alunos, a nossa turma, para conviver nesse mundo tão grande. O processo, turma, de ensino-aprendizagem é uma seta de mão dupla. Como assim? Seta, professora, é uma via de mão dupla. Eu ensino, é o que está aqui, ó, o professor ensina e aprende. E do outro lado, vocês vêm com conhecimento, tá? E também aprende e também me ensina. Exemplo, via de mão dupla. Eu ensino e você aprende. E você, voltando, você também me ensina e eu também aprendo com você, de acordo com o seu cotidiano. Tá bom? Vamos lá. Em outras palavras, a disciplina de didática institui diretrizes sinalizadoras das atividades pedagógicas, isto é, o desenvolvimento do ensino-autoaprendizagem, e sonda as ineficiências sujeitas a reflexões, ações, por parte do professor. Em centro da didática, o professor não disporia da ferramenta essencial, ou seja, turma, para a compreensão entre o professor e o aluno. Jamais ocorreria a delineação entre o ensinar e o aprender. Primeira coisa, turma, a sua relação com a sua turma, ela tem que ser flexível e de autorrespeito. Como assim, professora? Eu tenho que compreender o cognitivo do meu aluno, o emocional do meu aluno para lhe desenvolver a aprendizagem. Se eu não compreender isso, se eu não ajudá-lo, se ele não ter a segurança em mim, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Que objetivo é esse, professora Sara? Que ele aprenda. Que ele aplique fora da escola. Ok? Vamos lá. A didática como disciplina é a essência, nas estratégias de ensino e tem o papel de realizar a transformação da teoria, ou seja, os conteúdos dos livros, para a prática pedagógica. Com base na teoria, cabe você, professor, a organização dessa didática. Como assim, professora? Planejamento. Professor sem planejamento não é professor. Correto? Tá? Você tem que planejar, tem que organizar, ver as estratégias que você vai utilizar e como você vai avaliar esse aluno. Você, no primeiro dia de aula, deve fazer o quê? Uma anamnese. O que é isso? Observar o seu aluno e escutá-lo para você saber qual é a metodologia e como você vai nortear essa aprendizagem durante os 200 dias letivos. Não seja uma aula massacrante, e sim uma aula
apresentada de forma prazerosa. Porque, turma, a aprendizagem, seja ela da educação infantil ao 5º ano, ela tem que ser prazerosa. O seu aluno ele tem que querer aprender e ele tem que entender que ele vai aprender para aplicar no mundo aí afora. Vamos lá? Utilizando materiais que lhe deem suporte na facilitação do ensino-aprendizagem, sujeito à reflexão, à ação, o cumprimento dos objetivos propostos. Tudo isso, turma, entra dentro do seu planejamento, tá? Como você vai utilizar, se você vai utilizar recursos multimídia, se vai utilizar o pátio da escola, isso depende de você. A aprendizagem do seu aluno, lembrando que ela tem que ser prazerosa, tá? E o seu aluno, ele tem que querer aprender. Há uma variedade de elementos que compõem a didática pedagógica, sendo a metodologia, o planejamento, a avaliação, os mais importantes, como eu já falei para vocês anteriormente. Todos os sujeitos à flexibilização, todos sujeitos à flexibilização, uma vez que cada indivíduo, turma, tem a sua maneira diferente de aprender. Vai ter crianças, vamos lá falar da educação infantil, que você vai dar a vogal A, ela vai aprender rápido. E vai ter criança que vai demorar. Cada criança, você tem que passar para o seu responsável que vai aprender no tempo dele, na maneira dele, na hora dele. Cada criança é uma criança. Ninguém é igual a ninguém. Cada um aprende na sua forma de aprender e no seu tempo. Vamos lá. Ao tempo, em prática o docente se encontra-se em constante processo de mudança. Todavia, o professor possui as suas próprias concepções e metodologias que nortearão o seu planejamento em sua didática de sala de aula. Olha aí, falando novamente sobre os processos de aprendizagem dentro da didática. Qual é a didática, qual é a metodologia que eu vou aprender? Logicamente, em cada assunto, em cada docente e em cada aluno, há necessidades específicas à medida que elas, em que elas surgem. A didática deve flexibilizar-se, ou seja, ser flexível. Porque cada um vai aprender de uma maneira, cada conteúdo vai exigir de você uma didática diferenciada. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a importância de um planejamento. Planejar e avaliar são essenciais num processo educativo. São dos elementos em que se complementam. Pois você, professor, planeja, para planejar e planejarmos para avaliar novamente. Ou seja, você planeja e ao mesmo tempo você está avaliando para ver se o seu aluno ele alcançou o seu objetivo. A partir da avaliação, elaboramos um planejamento que atenda às necessidades de aprendizagem dos educandos. Como assim, professora Sara? Se eu tenho um aluno com dificuldade de aprendizagem e eu estou falando para você o tempo todo na aula que você tem que ser um professor flexível. Flexível em relação a quê? A aprendizagem do seu educando. Se esse aluno ele tem essa dificuldade de aprendizagem, o que você vai ser? Dicas que eu vou dar para vocês agora. Você vai adaptar o seu planejamento na linguagem acessível.
né, na linguagem que completa o seu aluno, que ele compreenda esse aluno com dificuldade de aprendizagem, tá, turma? De uma forma clara. E essa adaptação no seu planejamento, para ele, você vai envolver a turma toda. E a turma toda vai conseguir compreender o que você quis passar naquele determinado conteúdo, naquela determinada disciplina. Então, o seu planejamento, ele pode, através da sua avaliação, né, educacional particular em sala, você vai o quê? Você vai pegar, né, através da sua visibilidade, você vai, né, da sua maneira visual, ver aquele aluno que não conseguiu alcançar o seu objetivo. Opa, fulaninho tá com dificuldade. Então, eu vou adaptar o meu plano, meu planejamento, o meu plano, através daquele fulaninho ali, que é o meu desafio educacional, e a minha turma toda, ela vai alcançar o objetivo através da adaptação do meu planejamento, ok? O planejamento é um instrumento que possibilita os gestores, os professores e a comunidade escolar perceberem a realidade através de um processo de avaliação, sendo como norte um referencial futuro. Ou seja, nesse sentido, todo e qualquer planejamento deve ser elaborado de acordo com um contexto social e os fatores externos de um ambiente a ser planejado. Dessa forma, se faz necessário conhecer a realidade concreta da instituição, perpassando todo o conjunto de atividades que aí se realizam, para que posteriormente sejam diagnosticados os problemas e apresentadas as soluções. Ou seja, turma, você primeiro vai observar a escola onde está inserida. Quem é o seu público-alvo, que são os seus alunos? Quem é eles? Como você vai poder ajudá-los dentro da escola? E ali você vai trazer um problema, você vai planejar e através do seu planejamento, né? O problema é o que? A avaliação e o problema a ser resolvido. Você vai, igual tá falando aqui, o problema, apresentar as soluções. Vai apresentar as soluções e vão resolver juntamente com a escola a solução, tá bom? Para aquele determinado problema. No contexto educacional, o planejamento adquire a importância fundamental. No ambiente escolar, deve ser encarado como uma ação conjunta dos professores, diretores, gestores, tendo o propósito de levantar as unidades escolares, um ambiente mais agradável de aprendizagem. Falaremos, turma, de alguns, tá? Falaremos a seguir de algumas modalidades de planejamento. Hoje, nós vamos falar somente do planejamento educacional. O planejamento educacional é o que, professora Sara? É também denominado planejamento do sistema de educação. O planejamento educacional é um planejamento onde vai te dar os nortes nacional. Todas as escolas deverão seguir aquele planejamento educacional, ok? Vamos lá. Vamos lá. Também denominado planejamento do sistema educacional. Tô relendo, tá? É o maior de abrangência correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional. Foi o que eu falei para vocês. Estadual, municipal ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais.
Planejamento educacional é o mais amplo e abrangente. Prevê a estruturação e o funcionamento da totalidade do sistema educacional. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. O estado e município, né, eles te dão um norte. Determina as diretrizes da Política Nacional de Educação. Por exemplo, o PNE é o Plano Nacional de Educação, é o resultado do Planejamento Educacional Federal, ok? Então, o PNE é o Planejamento de Educação, é o resultado, né? É o resultado do Plano Educacional Federal. Já a Secretaria Estadual terá como fruto o PEE, é o Plano Estadual de Educação, e a Secretaria, tá? A Secretaria Municipal de Educação faz o planejamento educacional do município, obtendo resultado o PME, o Plano Municipal de Educação, ok? Grifem essas siglas. Vamos lá. O planejamento, segundo Santana, o planejamento educacional é um processo contínuo que se preocupa como e para onde ir e quais as maneiras adequadas de chegar lá, ou seja, em vista a situação presente e possibilita futuras para o desenvolvimento da educação. Atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade que a escola está inserida, quanto às do indivíduo, que são os alunos. É um processo de abordagem racional e científica dos problemas da educação, incluindo as definições de prioridades e levantando em conta a relação entre os diversos níveis do contexto educacional. Que níveis são esses? Sendo assim, os objetivos do planejamento educacional são: 1. Como se relacionar o desenvolvimento ao sistema educacional com o desenvolvimento econômico, social, político, cultural do país, em que gera de a comunidade em particular. 2. Ele vem estabelecendo as condições necessárias para o aperfeiçoamento dos fatores que incluem diretamente sobre a eficiência do sistema educacional, ou seja, a estrutura, a administração, o financiamento, o pessoal, o conteúdo, o procedimento e os instrumentos. 3. Alcança a maior coerência interna na determinação dos objetivos e nos meios mais adequados para atingi-lo. E 4 e último, concilia e aperfeiçoa a eficiência interna e externa de algum sistema. É condição primordial do processo de um planejamento integral, turma, da educação, que vê em nenhum caso interesses pessoais ou de grupos que possam desviá-lo de seus fins essenciais, que vão contribuir para a dignificação do homem e do desenvolvimento cultural, social e econômico do nosso país. Então, turma, estamos aqui, tá? Finalizando uma parte de algum do planejamento educacional, tá bom? Esse planejamento,
que é nacional. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que Deus abençoe vocês. Se cuidem, tá? Até a próxima semana, ó. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.